Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor do Infomoney e, para quem não conhece, o Por Dentro dos Resultados, ou PDR, é um projeto do Infomoney em que a gente convida executivos de importantes companhias da Bolsa Brasileira ou listadas no exterior para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa nova temporada, a gente está falando do segundo trimestre de 2022. E antes de eu apresentar quem é meu convidado de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se você ainda não curtiu, e se inscrever no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. Clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. Agora sim, bora lá. Bom, eu vou falar hoje com o Alex Malfitani, que é o cofundador e CFO da Azul. Alex, bem-vindo mais uma vez, obrigado por participar aqui, já participou outras vezes aqui com a gente, obrigado novamente. Eu vou deixar você à vontade para fazer uma introdução de como é que foi aí esse segundo trimestre para a Azul, e aí na sequência da sua apresentação aí eu faço algumas perguntas. Então, por favor, fique à vontade, bem-vindo. Obrigado, Figo. Sempre um prazer estar aqui. Acho que no segundo trimestre a gente deixou claro, né, que a gente continua numa retomada forte, né, voltando aí dos 2 anos e pouco de pandemia e lidando bem também com outros desafios que vieram aí à nossa frente, como o impacto do preço do petróleo, né, da guerra na Ucrânia. Mas a gente tem um negócio muito sólido, né? A gente conseguiu construir ao longo aí de mais de uma década, né, uma empresa sólida, com uma entrega de uma experiência muito admirada pelos clientes, né, uma malha muito abrangente, uma operação muito consistente, muito regular. Então, com isso, a gente sabe que a gente tem um negócio sustentável, algo que vai durar aí para sempre, não tem data de validade, que é realmente o nosso objetivo, né? E quando você olha os nossos resultados do segundo trimestre, você vê isso. A gente teve um crescimento aí de receita maior do que acho que qualquer outra companhia aérea do mundo, comparado com o pré-pandemia, né? A gente pesquisou aqui, mas não achou nenhuma outra companhia aérea que teve um crescimento tão grande de receita comparado com o pré-pandemia como nós, né? A gente está com a satisfação do nosso cliente nas alturas, né? Ela voltou aos níveis de 2018, até antes da pré-pandemia. A nossa pontualidade é uma das melhores do mundo. Então, a gente vê que o negócio está indo bem em várias dimensões, que é um negócio que realmente tem uma estratégia sólida, né? E a gente tem aí alguns anos aí à nossa frente até realmente é, voltar a ter os indicadores, né, principalmente de balanço e liquidez, que a gente tinha pré-pandemia. Mas a gente sabe que a gente vai chegar lá, porque a gente está nesse caminho, a tendência é muito positiva. O que a gente vem dando de indicação de quanto que a gente vai conseguir desalavancar a empresa é até conservador, porque a gente teve uma entrega muito boa também nesse trimestre de uma redução significativa aí de desalavancagem, né? Então continua assim com os temas assim que a gente já mencionou no passado, né? Esse é um setor desafiador, é um setor que os preços dos ativos acabam sendo muito voláteis, mas é um setor que, se você encontrar uma boa empresa com uma estratégia sólida, com uma posição geográfica defensável, né, e com uma entrega de uma experiência superior, você vê que você pode ter resultados muito positivos. Legal, obrigado Alex por essa sua introdução. Eu já queria começar perguntando então sobre um tema que imagino que vocês tenham sido perguntados bastante nesse cenário de 2022, que é em relação ao aumento de preços de combustíveis e se isso de alguma forma está afetando, como que isso está afetando as companhias aéreas, né? A gente vê que a demanda está muito forte, mas tem também esse lado de custos para vocês. Como é que isso está pesando aí na balança e como que vocês estão conseguindo lidar com essa situação atual dos combustíveis no mundo inteiro? Né? Sem dúvida, o combustível é disparado aí o nosso maior custo, né? Ele chega aí a mais de 40% da nossa despesa operacional nos níveis atuais, né? Ele já chegou a ser menor e, né, quando eu entrei na aviação, ele acho que ele tinha acabado de ser de terceiro maior custo da aviação para segundo maior custo da aviação, né? E hoje ele é disparado o maior custo da aviação. Então é algo que a gente precisa lidar, é um dos desafios do setor, né, porque o preço do combustível de aviação
ele é influenciado tanto pelo preço do petróleo mundial, né? Então, à medida que o petróleo sobe e os derivados de petróleo, né, sobem, o preço do combustível de aviação no Brasil acaba subindo também, e ele é um ativo, ele é um insumo, na verdade, né, dolarizado. Então, ele vai oscilar também com a cotação da moeda. A parte boa é que, quando você olha num prazo longo, né, quando você olha por vários anos, por uma janela maior, existe uma correlação negativa muito forte entre o preço do petróleo mundial e a cotação do real, né? O Brasil sendo um país exportador de commodities, normalmente quando você tem, por exemplo, uma demanda muito forte por commodities no mundo, que acaba influenciando o preço do petróleo por excesso de demanda, você acaba também vendo esse excesso de demanda, né, se é por atividade econômica forte no mundo, em outras commodities que o Brasil exporta, né, como aço, como soja, como café. Né? Então, isso é bom para o Brasil, acaba trazendo mais recursos para o país, acaba estimulando a atividade econômica e acaba beneficiando o real. Né? Então, essa é uma situação onde você pode ver o preço do petróleo subindo, mas o real também se valorizando, que acaba mitigando parte do efeito aí do petróleo. Agora, isso não acontece 100% do tempo. Tem ocasiões onde tanto o petróleo como o dólar sobem, né? E isso é muito impactante para o setor da aviação. Foi o que aconteceu desde a invasão da Ucrânia, né? A gente viu o preço do petróleo subindo, o preço da energia no mundo todo subindo. A volatilidade e a incerteza também fez o real se desvalorizar. Então, a gente viu os dois preços subindo e indo na direção contrária. Agora, ao mesmo tempo, nas últimas semanas, a gente viu o oposto, né? Então, a gente viu o petróleo e o real indo na direção positiva para nós. Então, com certeza, os nossos resultados do segundo TRI foram afetados pelo preço alto do petróleo e pela desvalorização do real. Se você pegar o nosso resultado, né, o nosso EBITDA do segundo TRI de 19, que é o último EBITDA, vamos dizer, mais limpo que a gente tem pré-pandemia, e você só ajustar aquele resultado pelo novo preço do dólar e petróleo, o nosso EBITDA teria zerado completamente. Né? Então, a gente sairia de um EBITDA nas casas dos 700 milhões para algo talvez abaixo de zero. Né? Mas com todos os esforços que a gente vem fazendo, a gente fez uma promessa para o mercado de que a gente ia reconstruir a nossa malha e a nossa operação de maneira mais eficiente. Então, hoje a gente é uma companhia aérea muito mais eficiente do que a gente era antes. Né? A gente queima 10% menos combustível por ASK. A ASK é a unidade de produção, né, que a gente tem, que é um assento voado 1 quilômetro. Essa é a unidade que a gente mede do que a gente produz na indústria de aviação. E para cada ASK que a gente voa, a gente está queimando 10% a menos em volume de combustível do que a gente queimava pré-pandemia. A produtividade da nossa força de trabalho, dos nossos tripulantes, né, como a gente chama aqui a família Azul, né, que entregam a experiência Azul todo dia, a produtividade deles também aumentou muito, na casa dos 10% também. Então, a gente é uma empresa mais eficiente. Com isso, a gente conseguiu mitigar grande parte desse impacto do combustível. E o resto a gente acaba tendo que mitigar por tarifa, né? E porque a gente, quando tem um impacto de custo, as margens no setor normalmente são bem estreitas, né? Um setor competitivo, e aí você tem duas opções: ou você aumenta a tarifa para tentar recompor margem, ou você tem que parar de voar aquela rota ou aquele voo, né? Que isso é ruim para o consumidor, né? O brasileiro gosta de voar, precisa voar, a gente tem um país de dimensões continentais, então é um serviço muito procurado pelo cliente. Então, a gente acaba tendo, no final da história, uma capacidade bem razoável de repassar aumento de custos para tarifas. Né? Então, ao longo de toda a história da Azul, a gente vem enfrentando, né, uma desvalorização do real. A gente começou a Azul com um real abaixo de 1,60, né, e a gente chegou a ver o real a quase 6, né, e mesmo assim a gente vem expandindo margens. A gente já viu o petróleo a $150 o barril, a gente já viu o petróleo a valores negativos. Quer dizer, a gente tem que ter um modelo de negócio que pode funcionar sob qualquer condição externa, e é isso que a gente está vendo hoje, é isso que a gente viu no segundo trimestre. E só que olhando para o terceiro trimestre, olhando para o quarto trimestre, a gente pode ter condições até bem mais favoráveis do que a gente encontrou até agora, porque no lado da receita, a gente vê uma sazonalidade favorável. Né? O segundo TRI, apesar de ter sido o trimestre onde a gente teve a maior receita da nossa história, né? A gente nunca teve tanta receita na história da Azul quanto a gente teve no segundo TRI de 2022, mas ele é sazonalmente o pior trimestre do ano.
né? Então, isso sugere que o que a gente vai ver de receita para o terceiro TRI e para o quarto TRI pode ser e deve ser ainda mais forte, né? Então, a gente pode ter receita subindo, que é muito favorável para nós, e a gente pode ter também uma condição do custo do combustível de aviação caindo, porque o real se valorizou e porque o petróleo no mundo caiu também. Normalmente demora uns 45 dias em média, né, para o que a gente vê de preço de tela, de dólar e petróleo, para acabar impactando o preço do combustível de aviação que a gente paga ali na hora de abastecer a aeronave, né? Então, quando você projeta isso para frente, a gente pode ter um terceiro e um quarto TRI bem melhor até do que a gente teve no segundo TRI por esses dois fatores. Entendi. Então, essa expectativa em relação à receita seria uma combinação entre esse cenário do petróleo, mais a forte demanda e também passa por reajuste de tarifas. Vocês têm alguma coisa planejada nesse sentido? Já aumentaram tarifas? Devem aumentar mais tarifas até o final do ano? Apesar do resultado que a gente teve no segundo TRI, né, apesar dessa receita muito forte, a gente ainda não recompôs 100% da margem que a gente tinha pré-pandemia, né? E os nossos concorrentes estão até um pouco mais atrás também em termos de recuperação. Então, a indústria toda está caminhando para tentar voltar às condições que a gente viu em 2019, né? E como a gente tem, né, o que eu mencionei no começo da live, de que a gente tem uma recomposição de balanço para fazer, uma desalavancagem para fazer, os nossos concorrentes têm isso também, por vários motivos, né? Começa que no mundo inteiro, quando você pega Estados Unidos, Europa, Canadá, as empresas aéreas receberam um apoio muito forte dos governos, né? Então, todas passaram por uma crise de receita, a receita sumiu, a gente ficou praticamente 8 meses sem receita, que é algo que a gente nunca tinha visto antes, né? E é algo que nenhum setor consegue aguentar. Então, como que isso foi equacionado nos Estados Unidos e Europa? Com muito apoio do governo, muito capital emprestado e muito capital dado para as empresas aéreas nos Estados Unidos e na Europa. Não foi o caso da Azul, né? E algumas outras companhias aéreas da região, elas apelaram para o recurso de recuperação judicial, né? Então, elas foram para um Chapter 11, onde elas forçaram uma negociação dos seus passivos com seus credores através de uma corte e um juiz, que também não foi o caso da Azul, né? Então, a contrapartida de tudo isso é que a gente vai, ao longo dos próximos anos, recompor nosso balanço, que é a mesma coisa que um dos nossos concorrentes vai ter que fazer, que também trilhou o mesmo caminho que nós, e o outro concorrente que passou por uma recuperação judicial, ele teve um aporte de capital muito grande de novos investidores a um preço muito caro da empresa, né? E esses novos investidores são investidores financeiros que vão querer ver um retorno no investimento deles, né? Então, independente se você passou pelo Chapter 11 ou não, a gente vai ter que recompor margem, a gente vai ter que voltar a uma condição mais saudável, né, da indústria, para você poder ter uma indústria sustentável. É uma indústria que vai passar por crises, né, ao longo dos anos, mas ela tem que ter anos bons e anos ruins, né? Se tiver só ano ruim, a gente não consegue continuar prestando o serviço que o cliente tanto quer. Então, é esse esforço que a gente está fazendo aí. Então, ainda tem, ou a gente tem que ver uma redução maior dos custos, ou a gente vai ver ainda algum repasse de tarifa, provavelmente a gente vai ver uma combinação dos dois até a gente voltar para o nível de margem sustentável que a gente tinha antes da pandemia. Legal. Alex, eu queria que você falasse um pouco sobre aquelas discussões que a gente viu recentemente em relação à cobrança da bagagem despachada. Foi aprovado na Câmara, depois teve veto. Como que isso afetaria vocês? De que forma que vocês estavam acompanhando isso? E qual seria o impacto para a companhia? Acho que infelizmente a nossa preocupação é que isso afetaria provavelmente mais o consumidor, né? Porque como que a gente olha a indústria? A indústria, como eu falei, é competitiva, não existe barreiras de entradas no Brasil para você começar uma companhia aérea, né? Existe talvez um pouco de dificuldade de você entrar num aeroporto que nem Congonhas, mas praticamente todos os outros aeroportos do Brasil, se você quiser começar uma companhia aérea, você começa com muita facilidade e você pode começar a oferecer serviço, né? Inclusive se você for estrangeiro, que não é a situação de outros países. Por exemplo, nós, como brasileiros, não podemos começar uma companhia aérea nos Estados Unidos ou na Europa, mas um americano, um europeu, pode começar uma companhia aérea no Brasil o dia que ele quiser. Então, é um mercado muito aberto à concorrência, né? Então, isso acaba levando a uma margem estreita, né? Então, você vai ver que a gente acaba tendo essa dinâmica, né, de que se você puder cobrar um preço baixo, você vai estimular
o tráfego, você vai estimular as viagens, né? O que você já acaba vendo é que a gente acaba cobrando uma tarifa alta porque o preço de operar no Brasil é alto. O combustível de aviação que a gente falou, que é o nosso maior custo, ele é 30, 40, 50% mais caro no Brasil do que é em países do hemisfério norte, né? Então, isso, obviamente, acaba sendo repassado para a tarifa. Você tem, por exemplo, um alto índice de litígio no Brasil. Apesar do Brasil ter, entre as 10 maiores companhias do mundo, duas das companhias aéreas mais pontuais, entre as 10 companhias mais pontuais do mundo, duas delas são brasileiras, né? Então, o Brasil tem as companhias aéreas mais pontuais do mundo, a gente tem um dos índices de satisfação mais altos do mundo. Apesar disso, a gente tem o maior índice de litígio no mundo. Isso acaba passando para o preço da tarifa, né? Então, tem muitos custos que acabam sendo repassados para o preço da tarifa. A tarifa vai ficando mais alta, mais alta, mais alta, e isso acaba impossibilitando uma grande parcela do brasileiro, da população brasileira, de viajar. Se você tiver que também dar uma bagagem de graça, isso é mais um custo que vai ser repassado para a tarifa. Então, independente de você ter uma bagagem ou você não ter uma bagagem, você vai pagar um pedaço de bagagem, né? Então, aqueles clientes que querem viajar, mas que podem fazer um sacrifício de levar uma mala de mão para tentar reduzir a tarifa e poder pagar por aquela passagem, não vão poder pagar por aquela passagem. Então, isso é prejudicial para todo mundo. E aí, quando você olha, né, é óbvio que eu sou parcial, porque eu sou da indústria, né? Então, você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas quando você olha no mundo, a vasta maioria dos países permite a cobrança de bagagem. E são países que têm indústrias muito mais desenvolvidas, muito mais serviço, muito mais destinos, muito mais voos, né? Então, como que eles conseguem? Quando você olha os países que não deixam cobrança de bagagem, são países que normalmente não têm uma economia de mercado desenvolvida, não têm uma indústria de aviação desenvolvida. Então, qual é o clube que a gente quer pertencer? A gente quer pertencer ao clube que tem muito serviço, e quem quer levar uma bagagem paga, quem não quer levar uma bagagem não paga, ou a gente quer pertencer ao clube que tem uma indústria de aviação subdesenvolvida e onde as pessoas que, né, podem tentar viajar pagando uma tarifa mais baixa não conseguem. O azar que a gente teve como indústria é que quando a gente começou a cobrança de bagagem, foi também quando começou a subir o petróleo e o real a se desvalorizar. Então, os custos do setor explodiram. De novo, o custo maior que a gente tem é combustível, não é carregar uma bagagem, né? Então, com isso, os nossos custos aumentaram e a gente teve que repassar a tarifa. E aí, uma parcela, acho que dos consumidores, enxergaram um vínculo, né, entre essas duas coisas. Ah, deixou de cobrar bagagem e a tarifa aumentou. Mas a causa de por que a tarifa aumentou não teve nada a ver com a bagagem, foi o aumento dos combustíveis. Se a gente tivesse tido a sorte de quando a gente começou a cobrar bagagem, o preço do petróleo tivesse caído, estaria todo mundo comemorando e achando a cobrança de bagagem a iniciativa mais genial da história, né? Mas a gente tem que cavar um pouquinho mais profundo aí para chegar na causa raiz. Legal, eu queria que você falasse um pouco sobre duas coisas. Bom, na última vez que a gente conversou aqui no PDR, vocês estavam enfrentando ali a gente estava num processo de novas ondas de Covid, então tinha muita gente que estava voltando a ser infectada e tinha muitos funcionários de companhias aéreas que estavam infectados, isso acabou causando ali alguns tumultos no mundo inteiro para as companhias aéreas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está esse cenário atual agora, assim, em relação à saúde dos funcionários, se vocês tiveram algum problema com falta de funcionários em algum determinado período ou não, se isso é uma coisa que ainda pode acontecer se vocês monitoram. E a segunda questão, já pegando nesse gancho de cenário, é o que a gente viu acontecer na Europa nesse verão, né? A gente viu ali um caos, porque, enfim, teve funcionários entrando em greve do setor aéreo, a gente teve uma série de fatores, a demanda altíssima durante o verão europeu, depois da pandemia, então muita gente foi viajar, vários fatores ali culminaram nesse cenário, e isso acabou afetando as companhias aéreas da Europa. Vocês têm alguma operação ali, se vocês puderem falar como que vocês foram atingidos e qual é a expectativa, se existe alguma expectativa de acontecer algo parecido no Brasil, nesse momento em que a demanda vai ficar mais forte ali, principalmente mais próximo das férias de fim de ano e tal. Acho que a situação é bem diferente aqui no Brasil. A gente, né, viu uma recuperação até mais rápida da demanda no Brasil do que a gente viu, né, nos Estados Unidos e na Europa, né? Então a gente já está acima dos 100% de tráfego de lazer no Brasil já há algum tempo. Então a gente já se readaptou, né, a essa nova realidade e acho que isso é uma coisa que também o brasileiro
acho que quando viaja fora do Brasil, talvez até perceba melhor do que quando só viaja dentro do Brasil. Eu estava na Europa nesse verão do hemisfério norte, né? E eu cheguei em Londres antes do caos ali, e demorei 45 minutos para passar na imigração, e mesmo depois de passar na imigração, eu esperei mais 45 minutos para minha mala sair da esteira, né? Esse é um nível de serviço que no Brasil é muito, muito superior, né? Então, quando a gente voa fora, a gente vê que realmente a entrega que a gente tem aqui no Brasil é excelente. É óbvio que a gente não é perfeito, né? E a gente lamenta muito, a gente se esforça muito para ser perfeito. Então a gente sabe que acontece às vezes a operação não ser perfeita, mas quando você compara na média, né, o nível de entrega, o nível de pontualidade, inclusive o nível de satisfação do cliente no Brasil comparado com a Europa, em particular na Azul, né, comparado com a Europa e Estados Unidos, ele é muito diferente, né? Com relação ao absenteísmo, é algo que também é um desafio da indústria, porque para a aeronave voar, a gente precisa ter os pilotos, a gente precisa ter os comissários, tem toda uma regulamentação de o quanto que o piloto e o comissário pode voar num determinado período, o quanto que ele precisa descansar, né, o quanto que pode voar, o quanto tem que descansar entre voos. Então é uma coisa altamente complexa, né? E você tem que lidar com o fato de que a gente trabalha com seres humanos e eles podem ficar doentes, eles podem ter algum problema de não conseguir chegar no voo. A gente tem uma malha também muito conectada, né? A gente voa para 150 destinos no Brasil, quase praticamente o triplo do que os nossos concorrentes voam, né? Mas então os nossos próprios tripulantes também estão conectando. Se um voo atrasa, pode ser que falta tripulante para aquele segundo voo, né? Então isso faz parte da gestão operacional da empresa. Então a gente faz uma certa previsão de com que frequência que isso vai acontecer, com que frequência a gente vai ter absenteísmo. Mas quando a gente tem, né, momentos totalmente fora da curva, como aconteceu com a Omicron, e na verdade no Brasil a gente teve Omicron e teve influenza, as duas chegando basicamente ao mesmo tempo e fazendo os nossos índices de absenteísmo explodirem. E chegaram de um dia para o outro, né? A gente não sabe quando que isso vai acontecer, e quando isso começa, ele começa de maneira muito rápida, né? Então, a gente teve que lidar com isso no primeiro trimestre, mas foi um pico rápido, a gente já voltou, e hoje a gente tem uma das maiores pontualidades do mundo, de maneira consistente, e a gente fica muito feliz de poder entregar essa experiência para o nosso cliente. Legal, eu queria que você falasse um pouco sobre essa eficiência da malha que você comentou já, um pouco no começo da nossa conversa e especificamente sobre aquela característica da Azul em ter aviões de vários portes. Apesar disso dificultar um pouco a gestão ali da empresa, isso acaba trazendo algumas vantagens. Eu queria que você falasse um pouco se nesse atual cenário em que a gente está vendo, preço de petróleo num nível alto, se isso ajuda a companhia, né, ter aviões de menor porte para poder gestionar melhor ali até inclusive os custos. Não, sem dúvida. Acho que esse é um dos segredos aqui da Azul, né? É uma das características da nossa estratégia que são únicas e fazem a gente realmente ter de maneira consistente uma margem maior. São coisas que andam juntas, né? É a diversidade da frota que permite a abrangência da malha, né? E como você falou, Figo, isso é complexo, né? Eu acho que é, o fato da gente ser a mais pontual do Brasil, tendo a malha mais complexa, não é o esperado, né? O esperado seria que a empresa que tem a malha mais complexa do Brasil tivesse a pior pontualidade, porque é muito mais fácil você ser pontual voando para 40 destinos do que você ser pontual voando para 150 destinos, porque, como eu falei, a gente tem que ter tripulante de reserva. Se eu tiver menos destinos, é mais fácil do tripulante de reserva estar disponível naquele destino do que se eu tenho mais destinos. É a mesma coisa com a aeronave. A gente tem aeronaves de reserva. Eu tenho que espalhar aeronaves de reserva por 150 destinos, é inviável, né? Então, se você tem um número menor de destinos, você acaba também naturalmente tendo uma vida mais fácil em termos de pontualidade. Mas a gente consegue lidar, né, com essa complexidade incremental que a frota diversificada da Azul traz, entregar essa experiência superior para o cliente e, com isso, ter a abrangência que a gente tem. E aí o que a gente ganha, Fico, que você já mencionou, é a flexibilidade, porque, né, a gente pode colocar a aeronave certa no mercado certo. E na pandemia isso foi muito bom, porque existiam mercados, por exemplo, que eram mercados de aeronave de grande porte, pré-pandemia, mas que quando a demanda voltou, a gente teve que colocar
uma aeronave de pequeno porte lá, porque a demanda ainda não tinha voltado, ela não veio de 0% para 100% do dia para a noite, ela veio gradualmente voltando. A gente coloca uma aeronave pequena, opera a aeronave pequena, que tem um custo operacional por voo muito menor, né? Então, com isso, a gente tem um risco financeiro muito menor de colocar aquele voo para voar. É mais fácil, né, das contas fecharem com um avião menor. E aí, à medida que a demanda foi aumentando, a gente pôde ir de uma aeronave pequena para uma aeronave média, para uma aeronave grande, até para uma aeronave, né, um nível até superior, né, que a gente, em vários mercados do Brasil, a gente já começou a oferecer. Então, essa é uma das vantagens competitivas da Azul e que trazem, né, essa possibilidade da gente voar para mais destinos no Brasil do que qualquer companhia aérea jamais voou e muitos mais destinos do que a nossa concorrência também. O que também traz uma solidez financeira e um poder de precificação, porque a gente está sozinho em grande parte das nossas rotas, né? Então, não é que isso é um monopólio, porque qualquer pessoa que quiser entrar lá, qualquer empresa que quiser entrar lá, tem espaço no aeroporto para entrar, eles só não conseguem fazer isso de maneira economicamente viável, né? A gente consegue e é por isso que a gente está sozinho. Então, quando você olha, quase que 80% das rotas que a gente opera, a gente está sozinho ou a gente é a maior companhia aérea, né? E isso faz parte já faz anos que isso faz parte do modelo de negócio da Azul, então a gente vê isso de maneira muito sustentável. Você disse que são 150 destinos no Brasil, né? Tem alguma expectativa de lançar novos destinos ainda nesse ano? E no exterior, se você puder falar um pouco sobre quantos destinos são e se vocês também pretendem ampliar essa malha no exterior? No Brasil, com certeza, esse número de 150 acaba até sendo um número aproximado, porque ele depende muito de que momento você está tirando a fotografia. Então, por exemplo, em termos de voos hoje, provavelmente a gente está voando para 148 destinos. Mas eu já sei que eu vou abrir mais uma meia dúzia de destinos nas próximas semanas. Então, na nossa malha, quando você vai no nosso site, a gente já está vendendo talvez 154 destinos. Então, esse é um número dinâmico, e a gente tem uma expectativa interna aqui de talvez chegar a algo perto de 170 destinos até o final do ano. Quer dizer, é muito destino novo. Uma coisa que ajudou bastante a gente a poder expandir essa malha foi a compra da Azul Conecta, né, uma companhia aérea que a gente comprou logo antes da pandemia, e a gente incorporou ela ao longo da pandemia. Hoje, ela é uma maneira muito eficiente de a gente experimentar um novo mercado e, em vendo esse mercado se mostrando viável, a gente poder trazer aeronaves de maior porte ou trazer mais voos, né, para aquele destino. Então, é algo que está funcionando muito bem. No internacional, a gente quer voar, né, para todos os destinos onde o nosso cliente quer voar e a gente pode atender de maneira eficiente e sustentável, né? Hoje, esses destinos são basicamente Fort Lauderdale e Miami, né, Orlando e Lisboa. A gente, logo antes da pandemia, chegou a anunciar Nova York, né? E a gente estava muito animado com o voo de Nova York, já tinha vendido passagem para o voo de Nova York, mas aí com a pandemia a gente precisou cancelar. Então, um dia talvez a gente volte para Nova York, mas não está nos planos de curto prazo, né? No curto prazo, o que a gente está tentando é unir os nossos hubs, né, os nossos centros de distribuição e as nossas cidades foco, né, com esses destinos que a gente já serve no exterior, né, Fort Lauderdale, Orlando e Lisboa. Então a gente anunciou recentemente que vai voar de Belém para Fort Lauderdale e também de Manaus para Fort Lauderdale. São dois mercados que a gente está bem animado. São voos feitos nas nossas aeronaves A320 de última geração. Então, por ser uma aeronave narrow body, ela tem um custo operacional muito mais baixo, e com isso a gente consegue oferecer um serviço muito mais conveniente para quem está em Belém ou Manaus, ou em cidades que conectam, né, com Belém e Manaus, para você não ter que sair de Manaus, sair de Belém, descer até o Sudeste, para depois subir de novo para o Norte, né, para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Então, esse tipo de conceito, né, que a gente tem de conectar os nossos hubs e as nossas cidades foco aos destinos que a gente já serve, acho que é aí que vai vir o crescimento internacional ao longo dos próximos anos. Boa, falando em aeronaves, a gente recebeu algumas perguntas ao longo da semana e uma delas é sobre isso. Na verdade, os leitores queriam saber se tem já compras contratadas de novas aeronaves, quando que elas devem chegar, e, enfim, relacionado a custos com compras de novas aeronaves. Sim, a gente tem uma encomenda já com a Embraer e com a Airbus de novas aeronaves, né?
Isso está tudo descrito lá na nossa demonstração financeira. A dúvida, ou vamos dizer, a incerteza é maior com relação ao ritmo, né? Hoje a gente já é disparado a companhia aérea que tem mais aeronaves de última geração aqui na nossa região. A gente já voa 70% da nossa capacidade com aeronaves de última geração, e com isso a gente consegue ter um custo competitivo e consegue também ter uma queima de combustível muito mais baixa, uma pegada de carbono menor, né? Então, tudo isso é muito favorável. Agora, a gente tem aeronaves de última geração que estão com contratos ainda em vigor, né? Então a gente precisa esperar essas aeronaves chegarem no fim do contrato para a gente poder devolver essas aeronaves. Elas estão numa estrutura de leasing operacional, né? Quer dizer, se você tem um leasing operacional, você se comprometeu a basicamente alugar aquela aeronave por um prazo fixo, né? Normalmente, quando você pega a aeronave, você se compromete a ficar com ela por 12 anos. Então, a gente tem aeronaves que a gente pegou lá atrás, no começo da Azul, em 2008, 2009, 2010, que estão começando a ir embora. Então, com isso, a gente conseguiu substituir essas aeronaves de velha geração por aeronaves de nova geração, e aí, ao longo dos próximos anos, isso vai continuar acontecendo. Então, a gente tem mais redução de despesa para acontecer, à medida que a gente substituir esses 30% remanescentes da nossa capacidade por aeronaves de última geração, mais redução de queima de combustível, mais redução de emissão de carbono, né, e manter essa posição de liderança que a gente tem hoje no mercado, de ter aí disparado a maior porcentagem da capacidade vindo de aeronaves de última geração. Uma outra pergunta que chegou dos leitores durante a semana foi em relação a serviço de bordo. Eles querem saber se a volta do serviço de bordo impactou de alguma forma os custos operacionais da companhia. Acho que isso é um dos segredos também aqui da Azul. A gente acho que tem um serviço de bordo aí que já é muito conhecido, que as pessoas gostam, né? A gente oferece snacks a bordo das nossas aeronaves, é à vontade, né? Então você pode pegar quanto você quiser. Normalmente o que grande parte dos clientes fazem, eles pedem um de cada, né? Então a gente oferece 4 tipos de snacks diferentes. A resposta aí que quando os nossos comissários perguntam o que os nossos clientes gostariam, a resposta que eles mais recebem é um de cada, né? Então, óbvio que isso tem um custo, mas, assim, relativo, acho que ao pacote, né, outros custos que a gente acredita em oferecer uma experiência superior para os nossos clientes. Então, apesar da gente estar sozinho ou ser o líder em 80% dos nossos mercados, a gente acredita em oferecer um serviço de bordo atraente e competitivo. A gente acredita em oferecer TV ao vivo. A gente é a única companhia aérea do Brasil a ter TV ao vivo a bordo dos nossos jatos. A gente está oferecendo um Wi-Fi que é de alta velocidade e é de graça, né? Os nossos concorrentes têm um Wi-Fi com uma velocidade mais baixa e cobram por isso, né? Então, às vezes até os investidores perguntam: por que vocês fazem isso? Vocês estão sozinhos nas rotas onde vocês operam? Por que você precisa oferecer snack de graça? Por que você precisa oferecer TV ao vivo? Por que você precisa oferecer Wi-Fi? Porque a gente acredita que essa é uma maneira sustentável de continuar sendo, né, a única companhia aérea ou a companhia aérea preferida nas rotas que a gente opera, né? Esse é um setor competitivo, como eu já falei algumas vezes, né? Então a gente precisa justificar a preferência do nosso cliente e a gente acredita que com esses adicionais de serviço a gente faz isso. Então tem um custo, tudo tem um custo, mas a gente acredita que no total do nosso custo, primeiro, isso não é significativo, como eu falei, combustível é um custo muito mais significativo. Com a redução que a gente tem na queima de combustível com as aeronaves de última geração, isso mais do que paga qualquer incremento de serviço de bordo que a gente ofereça hoje. A gente acha que hoje a gente está numa situação bem equilibrada, onde a gente oferece algo que tem um custo, mas é um custo palatável e é algo que o cliente admira, reconhece e faz ele continuar querendo voar com a Azul. Legal, Alex, eu queria que você falasse um pouco também sobre a Azul Cargo. Qual que é o tamanho da Azul Cargo aí para a Azul como um todo, atualmente, se tem crescido e qual o potencial para esse segmento, para esse braço aí da Azul? Sim, o Azul Cargo tem crescido muito, é um negócio que acho que encaixa muito bem com a estratégia da Azul, né, porque a gente voa a maior parte da carga na barriga, né, do porão das aeronaves de passageiro da Azul. Então, como a gente é a única companhia aérea voando para vários desses destinos, a gente também é a única companhia aérea que pode levar carga no porão de uma aeronave para esses destinos também. E a vantagem disso é que você carregar 1 quilo de carga no porão de uma aeronave que já está voando, que já está rentável por causa dos passageiros que estão comprando passagens, você pode oferecer um custo muito baixo para carregar esse quilo de carga. Se você fosse carregar esse quilo de carga num avião fretado, num avião
cargueiro dedicado, esse custo desse quilo de carga ia ser muito mais alto, né? Então a gente consegue distribuir carga para o Brasil inteiro, de novo, para 150 destinos. Então, muitas vezes é a única maneira rápida dessa carga chegar no destino, e num custo, né, muito acessível para o nosso cliente. Então, é uma estratégia basicamente B2B, né? O nosso cliente é basicamente uma empresa, um cliente pessoa jurídica, né? Como operadores de e-commerce, como indústria, né, varejistas que usam a nossa capilaridade para distribuir os seus produtos, suas mercadorias, até mesmo como parte da sua cadeia de suprimentos, ao redor do Brasil todo, né, que é um país de dimensões continentais, como a gente sabe, né? Então, com isso, a gente tem visto esse negócio crescendo aí na casa dos 30% ao ano. Em comparação a 2019, no segundo trimestre, praticamente triplicou de tamanho, né? Então, tem momentos que a gente cresce até mais do que essa taxa que eu mencionei. E a gente acredita que ainda tem muito chão aí para a Azul Cargo crescer, porque a gente ainda tem muito espaço no porão das nossas aeronaves que a gente pode ocupar com carga, né? Então, a gente vai continuar trabalhando para fazer a Azul Cargo continuar crescendo nesse ritmo aí de 30%, 40% ao ano, até ela dobrar de tamanho de novo, e aí a gente vê, né, o que a gente vai colocar de nova meta, né? Mas acho que, pelo menos por enquanto, é essa meta que a gente está perseguindo. Vocês conseguiram repassar custos, aumentar tarifas na Azul Cargo? Na verdade, na Azul Cargo, durante os anos aí de pandemia, 2020, 2021, a demanda de transporte aéreo para cargas explodiu, né, porque a demanda do e-commerce explodiu também, e a capacidade reduziu, né, porque como a gente estava voando menos, a capacidade que a gente poderia oferecer caiu. Então, o preço realmente da carga subiu muito, né? Mas subiu no transporte marítimo, subiu no transporte rodoviário, né? Porque é a lei da economia. Subiu a demanda, caiu a oferta, não tem jeito, o preço vai subir, né? Acho que é mais forte que a lei da gravidade, é uma coisa que a gente não consegue, né, lutar contra, né? Mas hoje a gente já está voltando a uma condição mais normal, né? Porque o modelo de negócio que a gente gosta é esse modelo de alto volume, que a gente tem bastante capacidade de carga para oferecer, porque a gente tem várias aeronaves de clientes e passageiros voando ao redor do Brasil, que é o que a gente está oferecendo hoje. Então, hoje você vê de novo o custo da carga caindo, porque a gente está oferecendo mais capacidade, e a demanda voltando um pouquinho mais ao normal também, né? Como até a gente está vendo nas empresas de comércio eletrônico, né? Então, a gente teve 2 anos aí de pandemia, 2020 e 2021, que foram anos de tarifa alta, mas custo alto também, porque a gente estava operando cargueiros dedicados, né? E agora a gente está voltando a uma tarifa um pouco mais baixa, com custo mais baixo, porque a gente está usando o porão das aeronaves de passageiros. Legal, Alex, eu queria abordar um outro assunto aqui com você também, que é em relação ao programa de fidelidade de vocês. Qual tem sido o crescimento? Ele foi, se não me engano, há alguns anos consecutivos eleito aí o melhor do Brasil. Como que vocês estão em relação à aprovação dos clientes de vocês? Se houve um aumento no número de usuários do programa e se vocês têm uma expectativa de continuar ampliando isso? Sim, sem dúvida. Esse foi um trimestre de vários recordes. A gente ficou bastante feliz com o resultado e acho que os nossos investidores também, porque, como eu falei, foi recorde de receita na Azul Linhas Aéreas, mas foi recorde de receita também na Azul Cargo, no Tudo Azul e na Azul Viagens, que são as nossas unidades de negócio. E o Tudo Azul teve mais um recorde também, que foi a primeira vez que a gente teve 1 milhão de clientes ativos dentro de um único mês, né? O Fidelidade, às vezes você tem o cliente que interage, né, com o programa de fidelidade talvez 1 ou 2 vezes por ano só. Então, a gente tendo essa massa de clientes aí interagindo todos em um mês foi muito bacana de ver. Mostra que o cliente está muito engajado. O fato de ser um recorde, né, ser a primeira vez que a gente atingiu esse indicador também mostra que esse engajamento está cada vez aumentando. Um dos maiores sucessos que a gente tem é o nosso cartão co-branded, né? Então, para quem gosta de viajar, aqui já fazendo um merchan, é o cartão que mais cresce no Brasil. A gente acredita que, se não for já o maior cartão co-brand do Brasil, está prestes a se tornar. E ele dá muitos benefícios, né? A maior taxa de acúmulo de pontos do país, dá direito à sala VIP, dá direito a espaço azul, dependendo da variante do cartão que você pegar, dá até direito à passagem de graça. Então, é algo que o nosso cliente também está
gostando bastante, até clientes que não voam muito, até clientes que não são necessariamente da nossa, vamos dizer, das nossas cidades foco ou dos nossos hubs, né? A gente não é, como eu falei, a gente é muito forte na maior parte do Brasil, mas a gente não é a companhia aérea mais forte, obviamente, em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, que são as cidades onde os nossos competidores acabam focando, né? Mas a gente tem um grande número de clientes dessas cidades que têm o cartão co-branded da Azul, justamente pela proposta de valor superior que ele oferece, e isso acaba ajudando muito a rentabilidade do Tudo Azul também. Legal, Alex, para a gente fechar o nosso papo, eu quero perguntar sobre uma coisa que eu não posso deixar de perguntar nunca aqui no PDR, senão os leitores me puxam a orelha, que é em relação à remuneração acionista. Qual é a política atual da Azul? Se existe uma expectativa de ampliar isso no médio prazo? Esse é um setor que é capital intensivo, principalmente para empresas que crescem, né? Então a gente acaba sendo consumidor de capital e não necessariamente você, no curto prazo, quando você está crescendo, né, você está consumindo capital, e depois, quando você chega a uma maturação, você começa a ter capital para distribuir. Sabe que em 2019, no final de 2019, Figo, a gente já estava começando, a gente tinha uma posição de caixa muito saudável, e os nossos investidores, alguns deles já estavam cobrando a gente a ter uma política de dividendos, né, para devolver um pouco de capital para o acionista, né? E aí a gente começou a estudar, mas aí veio a pandemia, a gente precisou manter, né, o nosso caixa conosco, e hoje a gente, como ainda está nesse trabalho aí de desalavancagem, até a gente chegar aos níveis de desalavancagem que a gente tinha ali em 2019, a gente vai manter o caixa aqui para, né, justamente desalavancar o nosso balanço. Mas a gente acredita que a gente chega nessa situação, se não em 2023, mais provavelmente em 2024, né? E aí a gente pode, talvez, retomar esses estudos, né? Mas até lá, o melhor, vamos dizer, a melhor estratégia para a Azul, para a gente até poder continuar viabilizando o nosso crescimento, é manter os recursos aqui dentro da empresa e reinvestindo no nosso negócio. Legal, respondido então, Alex Malfitani, obrigado por sua participação, o cofundador e CFO da Azul, obrigado pela sua disponibilidade, por mais uma vez ter vindo aqui, ter falado aí de como é que foi esse trimestre da Azul para os nossos leitores e o que eles podem esperar daqui para frente. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer, Figo. Eu que agradeço o espaço. Obrigado a todos por assistirem. Valeu, pessoal. Quem perdeu o começo dessa live, não se preocupe, ela fica na íntegra aqui no canal do Infomoney, não só essa, como todas as outras entrevistas que a gente já fez aqui nessa nova temporada do Por Dentro dos Resultados. Se você perdeu alguma, entra aqui na playlist do Por Dentro dos Resultados aqui no canal do Infomoney no YouTube e pode acessar o infomoney.com.br. Na parte superior do site tem um link Por Dentro dos Resultados. No menu do site você também encontra esse link. E aí lá tem todo o cronograma, toda a planilha com as entrevistas que a gente já fez e as que a gente ainda vai fazer até o dia 19 de agosto, tem bastante coisa pela frente. Para você não perder nada, sempre se inscreva aqui no canal do Infomoney, clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player para você ser notificado sempre que uma nova live começar. Se você não deixou o seu like nesse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe bastante, que isso ajuda a gente no nosso engajamento, para a gente continuar oferecendo um conteúdo de qualidade para você. E é isso, até a próxima.